Eu tenho alunos que quando eu comecei a dar aula, eu não tinha aula para criança. A aula para criança eu comecei mais ou menos uns 2 anos depois que eu comecei a dar aula, que eu comecei a dar aula para criança. E aí depois eu dei uma parada de novo, que foi naquela época que a gente mudou do Ipiranga para o centro da cidade. E ali eu percebi que eu tinha que fazer um curso para poder dar aula para criança do jeito certo. E aí eu procurei o melhor do mundo, né? Que é o Leão Teixeira, é o cara que organizou, até em Dubai, em Abu Dhabi, todo o sistema da escola foi ele que organizou, porque ele já está nas escolas no Rio de Janeiro há muitos anos. Ele dá aula em várias escolas, ele tem equipes de alunos que dão aula já em várias escolas. Era esse sistema que eu estava começando a implantar na cidade. Só que aí veio a pandemia em março e aí as escolas todas fecharam. Então também tendo que botar aí isso em stand-by, até com que as crianças possam voltar de novo para as escolas, entendeu? Então isso aí atrapalhou um pouco esse projeto, entendeu? Mas é um projeto que na hora que as crianças puderem voltar para as escolas de novo, eu sei que os protocolos serão diferentes, eu espero que isso possa acontecer novamente, porque a importância do jiu-jitsu para a educação já está aí. Todos os países do mundo já tem jiu-jitsu nos Estados Unidos, nas escolas, já tem jiu-jitsu no Canadá, já tem jiu-jitsu nas escolas na Europa, já tem jiu-jitsu em Dubai, em Abu Dhabi. Se a gente não começar a fazer um projeto aqui, entendeu? Nós vamos ficar para trás no lugar que é o berço da parada da luta mais eficiente da arte marcial que mais cresce no mundo. Eu acho que a gente não precisava desse título de estar atrás. Isso é uma coisa nossa, entendeu? Eu espero que não aconteça. E assim, é interessante ver esse impacto assim, né, nas crianças que puderam ter o contato com o jiu-jitsu. Como que é nítido essa questão do respeito, né, da disciplina que eles ganham, né? Porque assim, se você tá ali aprendendo a defender sua vida e atacar num tatame, a concepção que o cara cria no mundo lá fora, né, a ferramenta que ele é, e o porquê que ele não deve deixar as coisas saírem do controle, né? Nessa questão da educação, da disciplina. Eu acho isso uma coisa muito incrível. Muito incrível mesmo. Olha só, o judô, ele foi criado pelo Jigoro Kano, que o judô veio do jiu-jitsu, né? Há uma distorção em alguns lugares que eu já vi como se o jiu-jitsu tivesse vindo do judô. Porque o Maeda, que foi quem ensinou para o Carlos, era aluno do Jigoro Kano. Só que o Jigoro Kano só mudou o nome de jiu-jitsu para judô em 1925, onde isso tudo ficou oficializado. Antes, o que ele treinava era jiu-jitsu. Tem livro deles que chama Jigoro Kano Jiu-Jitsu. Ele nunca foi um aluno de judô. O Jigoro Kano é o criador do judô. E o jiu-jitsu no Japão era o que nós mais ou menos entendemos por MMA hoje. Não era um esporte onde não havia golpes traumáticos, nem todo esse regramento que nós criamos para ter o jiu-jitsu esportivo hoje. Era a luta real. E era uma luta de defesa pessoal, uma arte marcial, no sentido literal da palavra. Uma arte marcial. O Jigoro Kano, percebendo que aquela atividade poderia ser amenizada para poder ensinar para criança, para senhores de idade, para se beneficiar fisicamente de todo aquele conhecimento que te daria base, equilíbrio, força, capacidade mental de lidar com as adversidades, pudesse ser ensinado de forma pedagógica dentro das escolas. Então, a visão dele de mudar o jiu-jitsu para o judô era uma visão pedagógica já. Por isso que o judô está na nossa frente nisso, porque isso está sendo feito desde o início do século XX. E na verdade, se você for olhar, né, por esse ponto de vista, as duas coisas são uma coisa só que derivou-se, né? Isso. Para adaptar essa questão. O Jigoro Kano, inteligentemente, porque ele era um cara acadêmico, ele tinha mestrado, doutorado, ele vivia nas academias.
Universidades, né? Isso. Então ele, percebendo a força pedagógica da arte marcial, ele resolveu tirar os golpes traumáticos, quer dizer, agora não pode dar mais soco, chute, cabeçada, cotovelada, nada disso. Nós vamos limpar e vamos pegar as técnicas mais básicas do jiu-jitsu e vamos criar um arcabouço técnico que permita ensinar para uma criança. E dar uma disciplina, porque é contraproducente você pegar um menininho, na minha visão e na visão do Jigoro Kano, foi ensinar ele a dar um soco na cara de outra criança. Tem um impacto psicológico, né? É um impacto psicológico muito grande. Agora, você derrubar um menininho e segurar ele, o outro menininho entende que não tá batendo nele. E você mostra um limite. Um limite naquilo exatamente. Ali, né? Então, o Jigoro Kano inteligentemente percebeu isso, mas ele começou isso já colocando nas escolas desde o início do século XX. Uhum. E nós estamos fazendo isso desde o boom do jiu-jitsu para cá. Por isso que no começo era aquela coisa do pit boy, depois foi profissionalizando, isso foi ficando... Foi a mesma evolução que aconteceu lá atrás. Nós já ele, vimos antes, por isso que a gente tem um caminho a seguir. A gente sabe o que precisa fazer para virar olímpico. É até interessante assim, que a gente aprende com a evolução, a gente pode aprender com a evolução que eles tiveram para fazer no... Você vê, o judô é um esporte muito organizado, é um esporte mais praticado no mundo. É o esporte mais praticado no mundo. Entendeu? Eu até estava vendo se é o primeiro ou o segundo. Que eu acho que o primeiro era o futebol. E esse ficava em segundo e ficava brigando. É porque o futebol, na verdade, assim, se você for contar pelada, o cara joga, mas o ensino de futebol, tem o ensino de academia, do treino, é diferente. Isso aí, o judô é o maior. Deve ser, com certeza. É o esporte mais praticado no mundo. Nessa situação deve ser mesmo. Você vê que o judô é forte no Brasil, é forte nos Estados Unidos, é forte no Canadá, é forte na Europa, é forte na Ásia, é forte na Rússia, é forte em todos os lugares. Você tá entendendo? Então nós temos um caminho, foi o que você falou, nós já vimos isso antes. Uhum. E estamos começando a seguir esse caminho. Vamos amenizar, as escolas se profissionalizar, ter uma metodologia que o aluno possa entrar na sua academia e ele entender como é que é a evolução dele, quando que ele vai pegar o primeiro grau, quando que ele vai pegar o segundo, como é que funciona o sistema de ensino. Isso tudo se padronizando. Então o judô, na verdade, nunca foi um inimigo do jiu-jitsu, né? Na verdade, o judô é uma referência que o jiu-jitsu tem como caminho para poder chegar nessa questão olímpica, entendeu? Que vai ser realmente muito bom.